Você já se sentiu completamente cercado? Como se os problemas viessem de todos os lados, contas atrasadas, relacionamentos estremecidos, incertezas no trabalho e, mesmo tentando manter a calma, o medo gritasse mais alto. É nesses momentos que a alma clama por um lugar seguro, por um refúgio que vá além de paredes e tetos. Algo que não ceda sob a pressão da vida. É aqui que entra o Salmo 27. Mais do que palavras antigas em um livro sagrado, ele é um mapa de sobrevivência espiritual para dias nublados. Um convite para trocar a ansiedade pela fé, o pânico pela confiança e o desespero pela certeza de que existe um Deus presente e ativo mesmo quando tudo parece desmoronar. Um Deus que não só ilumina o caminho, mas também protege com força sobrenatural. Muitos já ouviram frases como Deus é minha luz e salvação, mas poucos pararam para entender o poder transformador dessa declaração. Quando o salmista escreveu isso, ele não estava numa praia tranquila tomando água de cocô. Ele estava em guerra, cercado por inimigos, lutando com medo real. E ainda assim, encontrou coragem onde ninguém mais procurava, na intimidade com Deus. Essa jornada que vamos fazer pelo Salmo 27 não é sobre teorias bonitas. É sobre sobrevivência emocional e espiritual. Vamos explorar como confiar mesmo quando a lógica diz que tudo está perdido, como encontrar segurança quando tudo parece instável, e como desenvolver um relacionamento tão profundo com Deus que nenhuma tempestade consiga te derrubar. Se você está passando por uma fase difícil, ou conhece alguém que está, esse conteúdo é para você. E se tudo está indo bem, ótimo, porque esse salmo também é um treinamento de preparo para as próximas batalhas. E acredite, elas virão. Mas você não precisa enfrentá-las sozinho. Está pronto para descobrir um refúgio verdadeiro nas tempestades da vida? Vamos juntos. O medo é um visitante insistente. Bate a porta nos momentos mais inoportunos, quando a saúde vacila, quando o dinheiro falta, quando o futuro parece uma estrada sem sinalização. Mas o salmista de Salmo 27 não se entrega a esse sentimento. Ele declara com ousadia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Essa frase não é apenas poesia bonita. É uma decisão prática de viver pela fé e não pela lógica limitada do medo. É interessante como ele começa com luz. Luz é o que dissipa a escuridão, traz clareza, revela o que está escondido. Quando estamos no escuro, qualquer barulho vira monstro. Mas quando a luz de Deus entra, o que era gigante se revela pequeno. A confiança do salmista vem dessa revelação: ele sabe quem está com ele. E quando sabemos quem está ao nosso lado, a coragem ganha espaço dentro do peito. A salvação aqui não é só espiritual, é salvação emocional, mental, até mesmo física. É Deus nos arrancando das armadilhas que não conseguimos ver, nos livrando dos próprios pensamentos destrutivos. Quando o medo bate, ele responde com fé, com a lembrança viva de que existe um refúgio seguro. E isso muda tudo. Não é que as ameaças desaparecem, mas elas perdem o poder de paralisar. Imagine alguém no meio de um campo de batalha. Flechas por todos os lados. Gritos. Confusão. Agora imagine essa mesma pessoa com um escudo inquebrável e uma armadura perfeita. Assim é quem decide confiar em Deus em vez de se render ao medo. A guerra continua, mas a segurança vem da presença de um general invencível. Essa é a confiança que transforma covardes em corajosos. Muita gente confunde coragem com ausência de temor. Mas, na verdade, coragem é agir mesmo quando o medo está presente. É olhar para a adversidade e dizer: eu sei em quem tenho crido. O salmista ensina que é possível caminhar por entre inimigos com o coração em paz, porque Deus é a fortaleza. Isso não vem de um discurso motivacional, vem da intimidade com Deus construída na oração e na palavra. Se você tem lutado com insegurança, ansiedade, ou aquela sensação constante de ameaça, experimente meditar diariamente nesse salmo. Leia em voz alta. Escreva os versículos. Ore sobre eles. Esse é um jeito prático de reprogramar sua mente para a verdade divina. Com o tempo,
você vai notar algo surpreendente: o medo até tenta voltar, mas sua fé começa a falar mais alto. A confiança em Deus não é algo automático, é cultivada. E quanto mais você conhece o caráter dele, mais fácil fica confiar. Ele não muda, não falha, não abandona. Então, mesmo que tudo à sua volta diga o contrário, você pode manter a postura de quem sabe: o Senhor é a minha luz. E isso é só o começo. A segurança verdadeira começa quando entendemos quem nos guia e o que Ele é capaz de fazer. Há momentos em que tudo parece frágil. As estruturas que sustentavam nossa paz, saúde, emprego, amizades podem ruir de uma hora para outra. É por isso que o salmista declara: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele encontrou um lugar onde sua segurança não dependia das circunstâncias, mas de quem Deus é. Um refúgio espiritual sólido, capaz de suportar qualquer tempestade. Hoje em dia, os exércitos que enfrentamos não vêm com espadas, mas com boletos, diagnósticos, pressões emocionais, conflitos familiares. Ainda assim, a dinâmica é a mesma: somos atacados por todos os lados. E nesse cenário, a fé se torna escudo. A guarda divina não é um conceito simbólico, é real, prática e poderosa. Quem se abriga em Deus encontra uma paz que os problemas não conseguem invadir. É por isso que precisamos desenvolver uma vida de oração constante. Não como um ritual mecânico, mas como um relacionamento vivo, onde o medo é substituído por segurança. Quando oramos, damos espaço para a orientação divina entrar e reorganizar o caos dentro de nós. Deus se torna abrigo, muro de proteção, torre segura. Nada disso significa ausência de lutas, mas presença de cobertura espiritual. O interessante é que o salmista não diz que não haverá guerra. Ele diz que, ainda que um exército se acampe contra ele, seu coração não temerá. Isso é coragem que nasce da convicção. É ter plena confiança de que, mesmo se tudo desabar, Deus continua no controle. Uma segurança que não depende da lógica humana, mas da fidelidade divina. Ele sabia: se Deus é por mim, quem será contra mim? Essa segurança também se reflete nas decisões do dia a dia. Quando confiamos na proteção espiritual de Deus, ficamos menos ansiosos para controlar tudo. Paramos de correr atrás de garantias humanas e começamos a andar por fé. E andar por fé é libertador. A vida se torna mais leve quando lembramos que não estamos sozinhos na batalha. O Deus que guarda Israel guarda você também. Se você se sente vulnerável, com medo de dar o próximo passo, experimente declarar o Salmo 27 como uma oração pessoal. Comece seu dia com ele. Diga em voz alta: Senhor, Tu és minha fortaleza. Isso muda a atmosfera. Quando sua mente se alinha à verdade da palavra, sua alma começa a responder com paz. A guerra espiritual continua, mas agora você tem onde se esconder. A segurança inabalável de Deus não é um luxo, é uma necessidade para quem vive neste mundo instável. E o melhor: está disponível para qualquer um que deseje se aproximar. Deus não nega refúgio a quem o busca sinceramente. Então, que tal começar hoje mesmo a construir essa fortaleza? Porque quando tudo falha, Ele permanece firme. E isso nos prepara para algo ainda mais profundo. O que você mais deseja hoje? Talvez uma resposta imediata seria estabilidade, saúde, um relacionamento em paz. Mas o salmista, no meio do caos, faz um pedido completamente diferente: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso revela um coração com sede de intimidade com Deus acima de tudo, até acima das soluções urgentes. Morar na casa do Senhor não significa viver dentro de um templo, mas sim cultivar um relacionamento contínuo com Ele. É ter Deus como prioridade, não como plano B quando tudo desmorona. E isso exige decisão, porque a correria da vida vai sempre tentar nos afastar da presença dEle. O salmista escolheu buscar a Deus como alguém que sabe onde está o verdadeiro refúgio e não abre mão disso por nada. É interessante como ele fala em contemplar a beleza do Senhor. Em outras palavras, parar, olhar, perceber a bondade divina nos detalhes do cotidiano.
Muitas vezes estamos tão preocupados em resolver tudo que esquecemos de simplesmente estar com Deus. E é nesse estar que a alma é curada. A comunhão profunda nos restaura mais do que qualquer solução imediata que a gente imagine. Buscar a Deus de forma contínua exige intencionalidade. Não é esperar o tempo ideal para orar ou ler a Bíblia, mas criar esse tempo. Um bom começo pode ser separar 10 minutos por dia para meditar em um salmo, escrever uma oração sincera ou ouvir uma canção devocional. Parece pouco, mas esse pequeno hábito pode se transformar em um rio de comunhão que muda completamente sua forma de viver. O salmista está nos ensinando a buscar orientação divina antes de tudo. Quando fazemos isso, evitamos muitos caminhos errados, relacionamentos tóxicos, decisões precipitadas. A intimidade com Deus nos afina com sua voz. E quando ouvimos sua direção, até os passos mais arriscados ganham segurança. Não é mágica, é relacionamento. E relacionamento exige constância, vulnerabilidade e tempo. Hoje em dia, é fácil terceirizar a espiritualidade e seguir perfis cristãos, ouvir sermões, pedir oração. Tudo isso é válido, mas não substitui o encontro pessoal com Deus. O salmista não queria intermediários. Ele queria ver Deus com os próprios olhos da fé, ouvir com os próprios ouvidos da alma. E esse é o convite: não viva de migalhas espirituais. Há um banquete de presença esperando por você. Quando a intimidade com Deus se torna prioridade, tudo o mais se reposiciona. A ansiedade perde força. O medo se cala. A pressa desacelera. Porque quem encontra o refúgio na presença aprende a descansar. E é esse descanso que nos dá forças para a próxima etapa da jornada, onde, mesmo em tempos difíceis, conseguimos enxergar com mais clareza o propósito de Deus em meio às adversidades. Tem gente que, quando tudo dá errado, corre para o horóscopo, consulta o grupo da família, ou espera um sinal místico no céu. O salmista escolheu outro caminho, ele buscou sabedoria espiritual diretamente de Deus. Em vez de depender de intermediários, ele quis ouvir da fonte. Essa postura revela maturidade e confiança. Ele sabia que, em meio à adversidade, o mais sensato era se alinhar com a orientação divina. A adversidade tem o poder de confundir até os mais fortes. Mas quem tem relacionamento com Deus aprende a discernir o tempo certo de agir, de calar, de esperar. Sabedoria espiritual é mais do que saber versículos decorados. É aplicar a palavra no dia a dia, em decisões concretas, em conversas difíceis, em momentos de conflito. É quando a fé se torna prática e transforma o caos em caminho. Perceba que o salmista não pediu fuga imediata dos problemas. Ele pediu direção, visão clara, capacidade de enxergar além da dor. Isso é sabedoria. E ela vem quando nos rendemos em oração, quando silenciamos os ruídos e ouvimos a voz que sussurra: este é o caminho, ande por ele. Em tempos de guerra espiritual, ouvir a voz certa faz toda a diferença. E Deus fala. Sempre. Mas será que estamos ouvindo? Muita gente busca milagres, mas esquece que o maior milagre pode ser uma mente renovada, um coração ajustado. A sabedoria espiritual nos impede de reagir por impulso e nos convida a responder com discernimento. É o que falta em muitos lares, ambientes de trabalho, até igrejas. Gente sábia não é perfeita, mas sabe de quem depende. E sabe que, na presença de Deus, até as decisões mais difíceis encontram direção. Quer um exemplo prático? Antes de tomar uma decisão importante, reserve um tempo de oração e leitura bíblica. Pegue o Salmo 27 e leia devagar. Pergunte ao Senhor o que o Senhor quer me ensinar aqui. Anote as impressões no papel. Essa prática simples pode revelar respostas escondidas que nenhum conselho humano conseguiria te dar. É assim que a intimidade com Deus gera sabedoria que transforma vidas. Vale lembrar que sabedoria não é sinônimo de ausência de luta. Muitas vezes, ela vai te levar para lugares desconfortáveis não para te punir, mas para te preparar. Deus usa o fogo da provação para refinar nossa visão espiritual. E o salmista entendeu isso.
Por isso, mesmo cercado, ele não desmorona. Ele não apenas sobrevive à tempestade, ele cresce no meio dela. Buscar sabedoria espiritual é uma escolha diária. E quando ela se torna o centro da sua vida, as adversidades deixam de ser monstros assustadores e passam a ser oportunidades de crescimento. Porque você sabe que está sendo guiado. Que há uma luz no caminho. Que mesmo sem entender tudo, você está nas mãos de quem entende. E essa convicção prepara o coração para o que vem a seguir. Chegamos à parte mais importante agora. O que você vai fazer com tudo isso? O Salmo 27 não foi escrito só para ser lido em momentos difíceis ou citado em camisetas cristãs. Ele é um chamado à transformação real. Um convite para que cada pessoa pare e reflita: tenho vivido com confiança em Deus? Ou tenho sido dominado pelo medo, pela pressa, pela ansiedade? A fé precisa sair do papel e entrar na prática diária. Essa reflexão começa com sinceridade. Não dá para ter intimidade com Deus se a gente vive mascarando o coração. O salmista não era um super-herói espiritual, ele era alguém que escolheu correr para Deus em vez de fugir dele. A casa do Senhor não era um lugar de fachada, mas de abrigo. E isso está disponível para mim e para você. Mas exige entrega, vulnerabilidade e sede por presença. Talvez você perceba que sua vida de oração está enfraquecida. Tudo bem. Reconhecer isso já é um passo gigantesco. Que tal começar com 5 minutos por dia em silêncio diante de Deus? Sem pressão, sem fórmula. Só você e Ele. Leve suas dúvidas, seus medos, sua bagunça interior. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. E é nesse lugar que a transformação começa de verdade. Agora, se você já tem uma caminhada com Deus, pergunte se tenho buscado profundidade ou me acomodado na superfície. Às vezes, estamos tão acostumados com o básico que esquecemos que há mais. Muito mais. Deus quer nos conduzir a níveis de relacionamento onde a fé não seja apenas um escudo, mas uma forma de enxergar tudo à nossa volta com clareza e propósito mesmo nas tempestades. Esse salmo nos mostra que segurança verdadeira não vem de estabilidade externa, mas de um relacionamento interior com Deus. E isso não se constrói da noite pro dia. Leva tempo, intencionalidade, esforço. Mas vale cada segundo. A recompensa é paz em meio à guerra, coragem em meio ao medo, luz em meio à escuridão. O tipo de vida que não apenas sobrevive e floresce. Então, pare um momento. Respire fundo. E pense o que está te impedindo de viver assim? É falta de tempo? Desorganização? Desânimo? Ou talvez você apenas não saiba por onde começar. A boa notícia é que Deus está mais perto do que parece. E tudo o que Ele espera é um passo seu. Um pequeno gesto de fé. Uma escolha de dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Este é o momento ideal para tomar essa decisão. Não como quem busca um alívio rápido, mas como quem entendeu que o refúgio verdadeiro está na presença. Não é uma mudança de religião, mas de direção. Uma escolha por viver com propósito, com coragem e com segurança mesmo nos dias mais difíceis. O salmista nos mostrou o caminho. Agora a pergunta é: você está pronto para seguir por ele? E agora, o que você vai fazer com tudo isso? O Salmo 27 não é apenas uma bela leitura devocional, ele é um convite prático a viver com mais fé, mais coragem e mais intimidade com Deus. Será que você tem buscado refúgio nas coisas certas? Ou tem se abrigado em estruturas que desmoronam com a primeira ventania? Você está vivendo com a confiança de quem sabe que Deus é luz e salvação? Ou tem andado às cegas, dominado pelo medo, insegurança e ansiedade? Pare por um instante e reflita qual tem sido o alicerce da sua vida. Em quem ou no que você tem depositado sua segurança? Será que chegou a hora de mudar essa base? De investir mais tempo na presença de Deus, na leitura da palavra, em uma vida de oração real e consistente?
Talvez você já saiba o que precisa fazer, mas está adiando. Ou talvez ainda esteja esperando um sinal. Pois bem, este pode ser o sinal. Lembre-se, você não precisa ter todas as respostas. Basta dar o primeiro passo. E esse passo pode ser tão simples quanto abrir a Bíblia hoje, orar com sinceridade ou procurar alguém para caminhar com você nessa jornada de fé. Deus não está distante, Ele está te esperando. Então, o que você vai fazer com esse convite? Vai seguir sua rotina como se nada tivesse mudado ou vai responder com atitude? Que tal começar agora mesmo? Se este conteúdo falou com você, te ajudou de alguma forma ou te despertou algo por dentro, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você vai encontrar muitos outros conteúdos para fortalecer sua fé, clarear sua mente e alimentar sua alma com a verdade de Deus.